Nós sabemos que o Senhor está aqui entre nós. Nós sabemos que os Teus olhos nos contemplam. E estamos felizes porque essa oportunidade de estudo da palavra, esse momento gostoso, tranquilo que nós estamos vivendo aqui, foi proporcionado por Tua vontade. E é por isso que nosso coração se enche de gratidão. Nós queremos estar agora sentados aos Teus pés, aprendendo a Tua palavra. Eu não tenho a pretensão de ensinar nada para ninguém, porque eu sou apenas um menino na fé, e eu preciso de conhecer e aprender do Senhor. Por isso que eu invoco o Teu Espírito Santo agora nesse momento. Que Ele esteja aqui conosco, com aqueles que estão me assistindo, e que a palavra que nós vamos ouvir hoje é a declaração da verdade, de acordo com o anjo Gabriel, que ela seja ensinada com facilidade, com fluidez e com aplicabilidade imediata para a nossa vida agora. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, Ele estava na Santa Ceia com seus discípulos, naqueles momentos finais com seus discípulos, quando Ele faz promessas sobre um futuro. Ele disse que Ele iria, mas Ele prepararia lugar para eles. Ele tentou garantir que o coração deles não ficasse perturbado, angustiado, que a insegurança não tomasse conta depois de todos os eventos traumáticos de separação que eles viveriam. E até mesmo depois, que eles tivessem a certeza de que aquela presença física, ela, embora os abandonaria, mas a presença do Espírito seria muito maior e muito mais benéfica do que a presença física do Senhor entre eles. E no capítulo 14 do Evangelho de João é isso que ele quer dizer. Ele quer tirar a mente dos seus discípulos para a realidade do agora e quer colocar a mente daqueles homens para uma compreensão muito maior da presença, do relacionamento, da segurança com Deus. E ele diz assim: não fiquem preocupados, creiam em mim, creiam em Deus. Eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu preparar lugar, eu voltarei e receberei vocês para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam comigo também. É o que ele fala. E ele diz assim: não fiquem preocupados, porque vocês sabem para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. Aí nesse momento Tomé diz assim: Senhor, como nós sabemos para onde o Senhor vai, se nós não sabemos nenhum caminho? É o que Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A resposta dele parece que não tem nada a ver com a pergunta de Tomé, porque a mentalidade de Tomé é a mentalidade expressa de todos nós aqui, da objetividade humana, do pragmatismo nosso. Se eu vou para algum lugar, eu tenho que saber para onde eu vou, eu tenho que saber o destino, eu tenho que saber qual é o ponto, para eu poder escolher o caminho. É por isso que existe GPS, não é? Por isso que existe mapa, não é mesmo? No GPS, quando você digita ali o que você quer, você não coloca ali no GPS a sua vontade qualquer, ou a sua intenção, lazer, diversão. Você coloca um lugar específico onde você quer encontrar aquilo que você busca. Pelo menos é assim que faz, é assim que a gente funciona. E Tomé, ele transmite essa ideia, é esse o pensamento dele, quando ele diz, ele quer saber onde. E Jesus responde de uma forma diferente: se você está no caminho, você já chegou no destino. Essa é a segurança. Mas a nossa insegurança sempre quer saber do amanhã, sempre quer saber do que vai acontecer. Eu tenho certeza que vocês todos aqui, se tivessem a oportunidade de saber o que aconteceria na semana seguinte, iriam ter curiosidade para saber. Iriam ou não iriam? Não é? É assim com todo mundo, é assim com a gente aqui, é assim com você também. Essa curiosidade por essa ansiedade tópica por saber o que vai ser, não é mesmo? Se eu disser, olha, aqui na esquina tem um camarada que ele faz previsão e ele não erra. O camarada fala e opa, como a gente fala, é batata, né? Tem muita gente que fica assim: ai, não sei, eu não acredito, isso é coisa do diabo, eu não sei se eu vou. Ai, mas fica ali morrendo de curiosidade, né? Fica ali com aquela assim, né? Final de ano, o que você vê na televisão, o que você vê nas revistas são aquelas previsões, na maioria fajutas, né? Ou óbvias, né? Análises de probabilidades que muitos fazem daquilo que vai acontecer no ano seguinte, não é mesmo? O que vai ser no ano seguinte? Vai ter morte, vai ter crise, vai ter tragédia, né? Grande profecia. Então, coisas assim.
O ser humano sempre foi preso a isso, porque a gente tem a nossa insegurança traduzida nessa nossa ansiedade básica do saber o amanhã, nos leva em busca disso. A verdade não está escondida nessa busca. E Jesus disse para Tomé que não é assim que você conhece o caminho, a verdade e a vida. A verdade é um processo de você vivê-la. E eu acredito que durante todos esses programas isso foi ficando claro para a gente. E hoje, de forma mais específica, nesse nosso penúltimo programa, nesse nosso penúltimo encontro, nesse que nós vamos tratar de um capítulo que é um dos mais complexos do livro de Daniel, um dos mais difíceis, eu gostaria que isso ficasse claro na sua mente também. O que importa não são os detalhes, o que importa não são as revelações mínimas do futuro, o que importa é o direcionamento, o que importa é você estar no caminho, o que importa é você ter segurança de quem você é, do que você faz, para onde você vai. Se você está nele, você já está no Pai, era o que Jesus dizia. Vocês querem ver o Pai? Olha, estou com vocês, se vocês estão comigo, vocês estão no Pai. Essa certeza, essa é a garantia que nos nasce no coração daquele que não tem medo do futuro. E a profecia nos foi dada não para servir como uma bola de cristal, para prover para você detalhes do amanhã que muitos não conhecem, não. Ela foi nos dada para nos transmitir essa segurança. Por isso o capítulo que nós vamos ver hoje, ele é muito longo, ele é muito extenso. Eu não vou ler ele todo aqui com vocês. Ele traz muitos detalhes. E a maioria desses detalhes não foram ainda muito bem compreendidos por aqueles que estudaram. Existem muitas interpretações de Daniel capítulo 11, diversas. Eu mesmo li vários comentários com várias interpretações. E o que eu vou apresentar aqui para vocês hoje são linhas gerais da profecia, linhas gerais de acontecimentos que foram, de coisas que estão acontecendo e de coisas que acontecerão. E qual é o objetivo do Senhor em revelar tudo isso aqui para nós? Por isso que o tema do nosso estudo hoje, como eu já foi dito para vocês, é a verdade sobre o destino das nações. E eu convido você a abrir Daniel capítulo 11, vamos ler aqui os primeiros versículos da nossa Bíblia. Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. Diz assim: mas eu, no primeiro ano de Dario o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade, é o que diz. Agora eu vou te declarar a verdade. Esse capítulo, como eu disse para vocês no programa anterior, ele é uma continuação do capítulo 10. O capítulo 10, o capítulo 11, o capítulo 12, eles formam uma unidade temática. É uma unidade. Eles foram divididos aqui na nossa Bíblia, mas eles formam uma unidade para a gente compreender. Aqui nós estamos assistindo aquele diálogo de Gabriel com Daniel. Daniel que estava enfraquecido por aquela visão de Miguel que ele havia tido, aquela compreensão a respeito daquele conflito espiritual, aquela guerra que acontecia naquela dimensão, como eu disse para vocês. E eu até usei um linguajar meio complicado no nosso último estudo, né? Falando sobre física, falando sobre paralelos, mundos paralelos, sobre multidimensionalidades, sobre coisas assim, não é? Tudo para poder explicar aquilo que acontece aos olhos invisíveis de cada um de nós. Mas é naquele clima, daquele bate-papo do anjo Gabriel com Daniel, que entra agora o capítulo 11. E ele volta a mente de Daniel para o início. Ele diz assim: olha, lembra do primeiro ano de Dario? No primeiro ano de Dario o Medo, eu me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu vou te declarar a escritura da verdade. E ele continua conversando, e ele diz o seguinte: eis que ainda se levantarão 3 reis na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, e empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver, mas no auge do seu reino será quebrado, repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade. Nem tampouco o seu reino será, melhor dizendo, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Essa linguagem aqui já é familiar para vocês, e vocês que estão acompanhando aqui a série já sabem do que está sendo dito aqui, não é? Vocês se lembram que em Daniel nós temos uma sequência de impérios? Lembra? Da estátua, dos animais, do carneiro, do bode, não é? Qual que é a sequência de impérios? O primeiro é Babilônia. A Babilônia aqui não é mais mencionada porque Daniel está vivendo aqui nos dias dos reis persas já aqui agora. Mas era Babilônia,
Medo-Pérsia, Grécia, Roma. E o livro de Daniel nos mostra acontecimentos ainda que viriam. Diz que Roma se dividiria, diz que haveria um julgamento no céu, que ele chama de julgamento, de purificação do santuário, e que depois o reino de Deus seria instaurado na terra. Então, essa história, ela se repete durante o livro todo. O livro de Daniel, ele simplesmente vai acrescentando informações a essa verdade. Aquilo que começa de forma simples, com uma imagem metálica, uma imagem híbrida, de vários tipos de metais, que foi revelada a Nabucodonosor num sonho, como nós estudamos, e que a maioria de vocês aqui conhecem e estudam, aquilo vai se expandindo no livro e o conhecimento vai aumentando até chegarmos aqui no capítulo 11. E no capítulo 11 você vai perceber que não há muito simbolismo no início. Aqui rei é rei, aqui o persa é persa, aqui ele vai contando a história de pessoas. O que é metal, o que é leão, o que é urso, o que é bicho, o que é chifre, aqui vai virando gente, vai ganhando dimensão terrena, temporal, vai ganhando carne, vai ganhando ossos, vai ganhando sentimento. Você vai vendo a história sendo contada e a história vai sendo mencionada, reis vão sendo contados, embora os nomes aqui não sejam ditos, mas você vai percebendo, e você pode comparar um livro de história da antiguidade com Daniel capítulo 11, e você vê que muito daquilo que eu vou dizer para você aqui agora está batendo aqui no texto. Eu só não vou ler o texto completo porque o texto é muito longo, e são muitos detalhes que nós encontramos aqui. Mas ao mesmo tempo, por isso que eu digo que esse capítulo é um capítulo complicado. Ele forma uma espiral. Ele começa falando de conflitos regionais dos persas, passa para os gregos, depois vai aumentando para Roma, depois o negócio vai tomando uma dimensão cada vez maior, até mostrar um conflito que já é descrito de forma simbólica no final do livro, envolvendo todos nós, envolvendo o fim dos tempos, falando dos últimos dias. Então ele começa da forma mais simples, e ele vai expandindo a sua revelação, mostrando toda a verdade, como o anjo disse que ele ia declarar aqui, não é mesmo? Primeiro ele fala que viriam 4 reis persas, não é o que ele disse? Daniel, eu vou falar para você agora dos reis persas. 4 reis persas vão governar. E os 4 reis persas, que a história fala que governaram, depois de Ciro, foi Cambises, depois Dario, depois Xerxes, o Assuero da Bíblia, o marido da rainha Esther, que é conhecido na história, e depois o último, Artaxerxes. Xerxes também é conhecido como Rodrigo Santoro, sabe? Daquele filme Os 300, né? Aquela coisa meio andrógena que fizeram com ele ali, né? Xerxes não tinha nada daquilo não, tá? Mas o Xerxes do Assuero ali, né? Ou Artaxerxes que vem depois. Artaxerxes, ele foi muito rico, e ele subornava, e ele usava esse dinheiro para colocar espiões e colocar pessoas entre os gregos que fizessem ali a vontade dele, ou que frustrassem os planos dos governadores ali da Grécia, das regiões ali da Macedônia. Então os persas entraram em conflito com os gregos logo no início ali do começo do seu governo. E esse conflito todo é contado de maneira muito simples e muito rápida, nesses primeiros versículos que nós lemos. Depois dos reis persas, falam que viria um grande rei, que faria tudo o que lhe aprovesse. Não fala isso? Que ele governaria, mas ele governaria por pouco tempo. E logo depois do governo desse rei, o reino dele seria dividido entre 4. Não é o que fala lá? Nós acabamos de ler? E vocês já estão muito acostumados com isso também. É por isso que eu estou passando rapidinho tudo isso, porque vocês já estão familiarizados, já conhecem. E vocês conhecem a história de Alexandre o Grande e do reino de Alexandre, que foi dividido entre seus 4 generais. E quais eram os mesmos generais deles? Lembra dos nomes? Os nomes bonitinhos, né? Como é que era? Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. E aí a história agora se passa no que acontece depois da divisão do reino, do reino de Alexandre, na história desses generais. E a história aqui de Daniel, ela fica muito geográfica quando você lê o livro no capítulo 11. Eu estou mostrando para vocês um mapa aqui do Mediterrâneo e da região do Egito e do Oriente Médio, da região da Turquia, para vocês terem mais ou menos uma ideia, uma visibilidade do que o livro de Daniel vai nos escrever. O ponto principal para a gente entender tudo o que a gente vai entender é Israel, Jerusalém, que é a terra de Daniel. Ele era judeu. Então, Jerusalém e Israel é o ponto referencial. Porque agora ele vai começar a contar a história do que acontece depois da queda do reino de Alexandre. Agora ele vai contar para a gente, com detalhes, aquilo que vai acontecendo depois. E ele vai usar uma nomenclatura interessante. Ele fala o rei do sul e o rei do norte. E por quê? O reino não foi dividido entre 4? Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco?
Não foi dividido entre 4? O reino foi dividido dessa forma. Se você tomar Jerusalém e Israel como referencial, você tem a parte norte e a parte sul. Quando o reino foi dividido entre os generais de Alexandre, a principal parte do reino, as principais partes, as principais terras conquistadas, ficaram nas mãos dos imperadores ou dos reis chamados Ptolomaidas ou os Ptolomeus e os Seleucidas. Ptolomeu de Ptolomeu e Seleucidas de Seleuco, não é mesmo? Simples, claro. Então, quando eu falo do rei do sul, eu estou falando de que dinastia? Dos Ptolomeus, que governavam o Egito. Quando eu falo do rei do norte, estou falando de quem? Dos Seleucidas, que governavam o norte. Havia diferenças de política de governo dessas dinastias. Por exemplo, os Ptolomeus, quando chegaram no Egito, eles não fizeram força para impor ali a cultura deles. Pelo contrário, eles impuseram a cultura grega, mas disfarçaram a cultura grega dentro da cultura egípcia. Então, eles se fizeram de faraós. Eles brincaram de ser egípcios. Uma das rainhas mais famosas da história do Egito, Cleópatra VII, chamada de Theophilopater, a deusa amada do pai, não é? Cleópatra, ela era grega, não tinha uma gota de sangue egípcio na sua veia. E essa mulher é considerada uma das maiores rainhas do Egito, não é mesmo? O símbolo do Egito é Cleópatra, não é? Cleópatra, não é mesmo? Mas ela era da descendência dos Ptolomeus, era grega. Então os Ptolomeus, eles assumiam a cultura, diferente dos Seleucidas. Os Seleucidas não. Eles queriam impor a cultura grega na marra, nos lugares onde eles governavam. E por isso, muitos conflitos eram levantados, muitas guerras aconteciam, guerra de resistência. Mas era a forma deles governarem. Só que o pior não é isso. O pior é que esses reinos, e aqui vocês estão vendo um mapa que dá para ter uma visão mais clara. Essa parte mais roxinha mostra o governo dos Ptolomaidas, né, dos Ptolomeus, do reino do sul. E aqui você vê o reino dos Seleucidas, no norte, o sul e o norte. Eles viviam em constante conflito, em constante guerra, porque essa região, a região da terra de Israel, ou da terra de Palestina, sempre foi uma região muito estratégica. Ela dá acesso a tudo. Ela dá acesso ao Oriente Extremo, ela dá acesso à África, ela dá acesso à Turquia, ela dá acesso ao Mar Mediterrâneo. Quem controla isso daqui tem o portão do Oriente na mão. Então, sempre houveram guerras para poder ter o controle sobre essa região. E, embora eles fossem todos gregos, embora fossem de sangue irmão, eles lutaram e guerrearam muito. E o livro de Daniel fala muito sobre essas guerras. E você tem do versículo 5 até o versículo 13, essas guerras entre Ptolomeus, do sul, e os Seleucidas, né, no norte. E o livro descreve muitas coisas. Falam de casamento, eles tentaram se unir. Tentaram até casar a filha de um com o outro. Uma foi devolvida, não aceitaram o casamento dela, o casamento foi anulado, honra foi manchada, guerras em nome de honra manchada aconteceram, assassinatos, um invadia, por vezes um triunfava sobre o outro. Certas batalhas eram os Seleucidas que venciam, aí eles governavam todo o território que era dos Ptolomeus. Em outras batalhas os Ptolomeus venciam e governavam todo o território deles. E essa alternância de poder você vai lendo no livro de Daniel o tempo todo. Guerra do rei do norte e guerra do rei do sul. Só que, à medida que o negócio vai crescendo, você vai vendo outras nações que automaticamente vão entrar no capítulo 11, porque fazem parte da história da profecia, não é mesmo? Babilônia, Medopérsia, Grécia, depois da Grécia vem quem? Roma. E será que Roma deve aparecer no capítulo 11? Deve ou não deve? Claro que deve. Se ele está contando toda a história com detalhes, Roma também vai aparecer. E Roma aparece. E Roma, aqui, ainda tendo Israel como referência, Roma vem de que lado para eles aqui? Roma é chamado como um poder que vem do norte. Embora não tivesse exatamente ao norte, eles sempre invadiam pela região do norte. Então, Roma também é referenciado como um poder do norte. E no determinado momento do livro, Roma aparece. Do verso 14 em diante, Roma é mencionada. E Roma é mencionada com riqueza de detalhes. Detalhes importantes aqui da história aparecem. Por exemplo, o fato de você conhecer o poderio militar de Roma e a força de Roma, nos é dito aqui no versículo 15, por exemplo: o rei do norte virá, levantará baluartes, tomará cidades fortificadas, os braços do sul não poderão resistir, e nem o seu povo escolhido, nem Israel vai aguentar o poder, pois não haverá força para resistir. Lembra da dureza do ferro? Lembra daquele que pisava, que esmagava, que fazia tudo em pedaços? Então essa força romana é descrita aqui nesse capítulo. E mais ainda, diz que
no versículo 16, o que pois vier contra ele fará o que bem quiser, ninguém poderá resistir a ele, estará na terra gloriosa, ele vai se implantar em Israel, e tudo estará nas suas mãos. E aí ele vai dando detalhes da história de Roma, como por exemplo, nos conta a história de um homem muito famoso, Júlio César, que embora não tenha sido nunca imperador, deu o seu nome à linhagem dos imperadores. Júlio César, ele era general dos exércitos romanos, e ele se autodeclarou como ditador perpétuo. E ele se tornou uma ameaça para a República Romana. Roma se orgulhava por ser uma república. E a República Romana foi ameaçada pela figura carismática de César, porque ele foi um dos grandes conquistadores. Ele expandiu o Império Romano para fronteiras inimagináveis antes dele. E ele tem uma história muito cheia de vitórias, de curiosidades. Ele, por exemplo, conquistou o Egito. E sabe como ele conquista o Egito? Ele chega no Egito, e lá no Egito ele vê uma briga acontecendo entre dois irmãos. Um rei, que foi um dos Ptolomeus ali, ele era pequenininho, era menino, ele devia de assumir o trono, só que ele devia de ser corregente com a irmã dele. E curiosamente, quem era a irmã dele? Quem era a irmã dele? A Cleópatra, essa famosa, não é? Sedutora Cleópatra, não é mesmo? A Cleópatra, e Júlio César conhece a Cleópatra, e diz a história que ele queria muito conhecer Cleópatra, e ele foi lá para poder colocar um fim àquele conflito dos irmãos. E diz que ela se enrolou num tapete e foi enviada de presente, enviou um presente para ele. Não é? O tapete era um presente para Júlio César, quando ele chegou no Egito. E quando ele desenrola o tapete, quem que ele vê? Ele vê Elizabeth Taylor ali, né? Ele vê a Cleópatra, né? E na hora ele se apaixona pela Cleópatra, e ele teve um relacionamento amoroso com ela, não é? A Cleópatra, Elizabeth Taylor, né? Talvez, assim, quando a gente fala em Cleópatra, a imagem que nos vem à mente é a dela, né? A beleza dela, foi a beleza atemporal da Elizabeth Taylor, né? Só que a Cleópatra, de acordo com o que alguns dizem, não era tão assim hollywoodiana como a Elizabeth Taylor. Ela tinha algumas feições um pouquinho diferentes, de acordo com alguns estudos. Mas era bonita para a época, e tão bonita era que tomou conta do coração do Júlio César. E o relacionamento dele com a Cleópatra também aparece aqui no capítulo 11 de Daniel. Vocês querem ver? Olha o que diz aqui o seguinte, olha, verso 17. Resolverá vir com a força de todo o seu reino, e entrará em acordo com ele. E lembra que o sul é o Egito. E ele está no Egito agora, não é? Entrará em acordo com ele, lhe dará uma jovem em casamento. Só que essa jovem faz o quê? Para destruir o seu reino. Isso, porém, não vingará, nem será para sua vantagem. De fato, o relacionamento dele com Cleópatra não redundou em vantagem nenhuma. Ela fica grávida dele, ela tem um filho dele, que ela chama de Ptolomeu Cesarion, porque a intenção dela era de unificar tudo e de colocar o filho dela para governar Roma. Essa que era a ideia dela. Só que, infelizmente, isso não acontece. Porque diz aqui que depois ele voltaria para as terras dele. Mas um príncipe faria cessar o opróbrio, e faria recair o opróbrio deste sobre aquele. Verso 19. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará, cairá e não será achado. Quer dizer, ele faz coisas fantásticas, conquista tudo, mas quando ele volta para Roma, ele que havia se tornado uma ameaça à República Romana, ele é, no Senado, numa das reuniões do Senado, assassinado por aqueles que estavam ali presentes, e se tornou até imortal, não é? Naquela peça de Shakespeare, quando ele escreve sobre o Júlio César, aquela famosa frase, não é? Qual é a frase? Até tu, Brutus, não é? Quando ele está recebendo aquela punhalada de todos ali no Senado, quando ele está ali envolto no sangue, caído no chão, na hora de morrer, a última palavra dele, as últimas articulações que ele verbaliza no momento da agonia da morte, é olhar para Brutus, que não era filho dele, mas era como se fosse, era íntimo dele. Ele olha, até tu, Brutus. E isso virou sinônimo de quem é traidor, né? Quando um cara faz uma coisa, você fala, até tu, Brutus, né? E o coitado Júlio César volta, tropeça e cai, não é mais achado. Mas ele, embora não tenha sido declarado imperador, ele facilitou tudo para que o império nascesse, para que Roma deixasse de ser uma república e se tornasse um império. E ele nomeou como seu descendente, não o Cesarion, o filho de Cleópatra, ou qualquer outro que ele possuiria ali. Ele nomeia como seu descendente oficial o seu sobrinho, um rapaz chamado Otaviano, que entra na história conhecido como César Augusto. E a Bíblia nos fala sobre ele. E diz aqui o seguinte no capítulo 11, quando fala de César Augusto, diz aqui o seguinte, no verso 20,
Levantar-se-á depois, em lugar dele, no lugar de César, um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino. Mas em poucos dias será destruído, isso sem ira e nem batalha. Ele vai ser destruído sem guerra. E de fato ele não teve nenhuma guerra, ele morreu de morte natural. Mas ele é chamado de exator. E vocês sabem o que é exator? Sabe quem é exator? Exator é aquele que colhe impostos. E a Bíblia fala disso lá em Lucas capítulo 2, verso 1. Diz assim, olha, naqueles dias, nos dias de Jesus, foi publicado um decreto de César Augusto. De quem? De César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Vocês estão acompanhando aqui a dinâmica do capítulo 11 de Daniel? Como ele vai falando com poucas palavras e com uma linguagem muito assim, simples. Ele vai contando a história e vai dando detalhes daquilo que iria acontecer séculos e séculos depois desse livro ter sido escrito. Isso aqui foi escrito 500 anos antes do nascimento de Jesus. E já dá detalhes aqui de César, de César Augusto, de imperadores persas, imperadores gregos. Muitas coisas são colocadas aqui para nos mostrar exatamente esse direcionamento que Deus dá para a história. Mas continuando ainda aqui, diz aqui o seguinte, no verso 21, depois, ou seja, depois da linhagem dos Césares, depois dessa Roma, como a gente costuma dizer, né, pagã, depois se levantará em seu lugar. Se levantará no lugar, e sempre quando aparece essa expressão em seu lugar, significa uma mudança de dinastia, ou uma mudança de governo. Depois do governo dos Césares, se levantará em seu lugar um homem vil, a quem não tinham dado dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Vai se levantar uma personalidade vil, o homem vil, que não é rei, mas ele vai tomar o reino sem ser rei. De que poder esse versículo está dizendo? Esse versículo nos fala da transição. Vocês lembram de Constantino, que se torna cristão, que eu contei para vocês, e que institucionaliza a religião, e que transforma agora a religião num bem estatal, transforma a palavra da verdade em dogma, transforma os ministros em clero, e o povo em massa que era manipulada pelos interesses do Estado, usando a religião para isso. Então, esse filhote de Constantino aparece na figura que ficou conhecida como papado. E o papado é chamado de homem vil. Aparece o homem vil. E diz que ele vai ter o poder, vai ter o reino, embora não tenha dignidade real. Ele não é rei, ele é um líder religioso. Ele é simplesmente um líder de uma religião, ele é um bispo. Ele não tem o poder real. Mas cabeças europeias eram coroadas pelas mãos dos papas. E aqui Daniel começa a nos descrever as coisas terríveis que esses homens fariam e fizeram na história. E como a igreja, que era o simples caminho da verdade do evangelho, se transforma nessa máquina, nessa instituição, que adensa na história um paradigma, um estereótipo, uma figura quase que arquetípica de todos os modelos institucionais religiosos que vêm depois dela. É por isso que ela é chamada no Apocalipse de mãe. E os demais são chamados de filhos, porque depois disso, nunca mais a religião passou a ser a mesma, e nunca mais a forma de se relacionar com Deus passou a ser a mesma. E aqui a gente vê tudo isso sendo relatado aqui nesse capítulo. Só que o poder da igreja não foi soberano na Idade Média. Houve uma outra religião que apareceu e foi um espinho na carne do cristianismo durante um bom tempo. E que religião é essa? Conhece esse símbolo? Conhece esse símbolo? Se você não conhece, trata de conhecer, porque é essa religião que mais cresce hoje no mundo. Tá? É a religião que mais cresce no mundo, e logo, logo vai ter uma mesquita perto da tua casa. Não é? Do jeito que o negócio está, vai ser assim. Não é? O islamismo surge. E o islamismo surge com uma política expansionista. Nós vamos crescer e vamos ganhar o mundo para Alá. E vamos ganhar o mundo para Alá na base do ensino do Alcorão, da palavra, e quem não aceita o Alcorão pela palavra, aceita o Alcorão pela espada. E é assim que funciona. E eles vão conquistando. E o islamismo conquista terras importantes, como, por exemplo, Israel, Jerusalém. Até hoje, vocês estão vendo aqui o lugar onde o templo se levantava? Isso aqui não é sinagoga. Se você falar que isso é uma sinagoga, você vai levantar o ódio de muita gente contra você. Isso é uma mesquita. É uma mesquita muçulmana. É um santuário muçulmano colocado no lugar onde antes ficava o templo em Jerusalém. E isso aconteceu por volta do 6º, 7º século da nossa era, quando o islamismo surge e vai crescendo. E isso fere os brios da igreja, que vê os seus lugares sagrados maculados. Aí a guerra começa. E começa de novo a guerra do norte contra o sul. Só que agora, você percebe que o negócio vai aumentando?
Antigamente o sul era só o Egito e o norte era aqui, aquela região dos Seleucidas. Agora, o norte é quem? Roma. E o sul é o quê? É o Islã. E você vê nos versículos 25 até o versículo 30, e você pode ler depois com mais detalhes na sua Bíblia, toda a história das cruzadas, das guerras que aconteciam em nome da fé. Para vocês terem uma ideia, 9 cruzadas foram registradas. E a primeira cruzada, quando os cristãos tomaram Jerusalém, eles tomaram Jerusalém com tanta violência que dizem os historiadores ali que viram, principalmente os historiadores árabes, né, que viveram naquele momento e que foram os vitimados ali pela invasão daqueles cristãos, diz que eles andavam pela esplanada do templo e pelas ruas de Jerusalém com sangue pelos tornozelos, eles diziam, pela impiedade dos cristãos. Eles matavam todos, judeu, muçulmano, eles foram passando a espada, conquistando tudo em nome de Jesus. Aí você fala, que coisa terrível, que coisa horrível, não é? Mas esse espírito de cruzado existe no coração de muita gente ainda, não é mesmo? Se não é do meu lado, se não é da minha fé, vai para o inferno, não é? Infiel, não é mesmo? Você fala, tem gente que evangeliza com esse espírito do fundamentalismo islâmico cristão, se torna um cavaleiro templário de Jesus. Eu vou levar o evangelho para ele, se ele aceitar, amém, se não aceitar, que vá para o fogo do inferno, eu fiz a minha parte, Deus não vai cobrar o sangue dele da minha mão. Você acha que isso é só um fenômeno da história? Isso acontece, gente, ainda hoje. Isso é o espírito que está dentro de nós. Os cruzados fizeram tudo para ter Jerusalém. 9 cruzadas aconteceram. Até uma cruzada das crianças. Mandaram criança para batalhar. Imagina o que aconteceu, né? Não preciso falar nada para vocês. Só que no final os cruzados fracassaram. E as terras sagradas ainda permaneceram no domínio dos muçulmanos. E hoje, quando você vai mesmo lá para Jerusalém, lá é tudo retalhado. É pedaço de árabe, é pedaço de cristão, é pedaço de ortodoxo. Tudo ficou assim. Só que Daniel continua e nos fala, no versículo 31 em diante, das ações do cristianismo romanizado, medieval, na história. Diz que dele sairiam fortalezas que profanariam o santuário. Diz que ele iria perseguir os sábios do povo. Verso 33 diz que os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo por algum tempo. Ao caírem, eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. O texto nos diz que a igreja faria coisas terríveis. Por exemplo, a Inquisição, as fogueiras da Inquisição. Diz que muitos cairiam pelo fogo, muitos cairiam pelo cativeiro, muitos cairiam pela espada, simplesmente porque não concordavam com a forma, o modus operandi da religião daqueles tempos, ou porque tinham ideias que eram consideradas heréticas, ou porque tinham práticas que eram diferenciadas, ou porque pertenciam a povos diferentes. A fogueira foi o destino de muitos, a tortura foi o destino de muitos. Esses instrumentos aqui, eu tive já a oportunidade de vê-los, de tocar em alguns deles, assim, pessoalmente, em algumas visitas que eu fiz em museus assim de Inquisição. Por exemplo, essa cadeira que vocês estão vendo aqui é uma cadeira cheia de pregos, cheia de pontas assim, de ferro. Então eles colocavam a pessoa sentada ali e amarrada ali, até ela confessar a heresia. Gente, quem não é herege vira herege nessa hora. Não precisa de muito, não é? E ainda para reforçar mais assim a certeza, a sua convicção de que você é de fato herege, eles esquentavam aquela cadeira com fogo. Então aquilo virava brasa viva e você sentava ali e você confessava tudo o que eles pediam, tudo para sair de lá. E ao ser declarado herege, automaticamente você era condenado à fogueira, porque você disse que era herege. Então se você disse que era herege, você tinha que ser condenado também, não é? Uma forma fácil de você resolver os problemas da igreja, não é mesmo? Eu acho que se eu adotasse isso hoje aqui na minha igreja, muitos problemas eu resolveria, não é? Pelo menos todos seriam ali, né, bonzinhos e ouviriam a voz do pastor, não é mesmo? Esse outro instrumento que vocês estão vendo aqui, numa foto aqui em preto e branco, é chamada de apera. E era usada em mulheres, principalmente nasquelas que eram consideradas bruxas. Eles introduziam a pera no útero das mulheres. E eles abriam a pera. E o resultado era terrível, não é? Eles faziam isso. Você percebe ali um sentimento diabólico tomando conta da humanidade. Um sentimento satânico. Ideias de tortura, coisas horríveis que aconteciam. Por exemplo, vocês estão vendo isso que parece um sarcófago? Isso não é um sarcófago. Essa é a chamada Virgem de Nuremberg. Era a virgem que nenhum homem queria conhecer na vida.
essa daqui. Por quê? Porque quando você abria a Virgem de Nuremberg, dentro dela havia uma série de espadas e facas, né? E eu pude ver uma na minha frente, assim. Ainda bem que na época, quando eu vi, eu era mais cheinho, eu não cabia dentro dela. Então, eu não entrava na cadeira e não entrava na Virgem. Agora eu acho que eu já consigo entrar, então agora já seria mais perigoso para mim viver naquele tempo, né? Mas a pessoa era colocada aí dentro, era fechada ali, e essas facas eram colocadas em pontos determinados, de forma que à medida que aquele sarcófago se fechasse, ela não tinha uma morte imediata. Ela ainda sofria ali por muito tempo, até confessar a heresia, porque esse era o objetivo. E ao confessar a heresia, depois ela era automaticamente condenada. Tudo isso feito em nome de Jesus, em nome do bom e meigo Jesus, não é? Não é uma maravilha isso? Vocês entendem por que Daniel chama isso de abominação desoladora? E mais ainda, descrevendo esse poder, fala que ele profanaria o santuário, nós já falamos sobre isso. Quando o sacerdócio de Cristo é esquecido e é implantado aqui na terra um sacerdócio humano, fala que a abominação desoladora seria estabelecida. Diz que ele se engrandeceria sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falaria coisas incríveis. E eu dei exemplos de blasfêmia, do homem se colocando no lugar de Deus, a ponto de dizer que ele era Jesus Cristo encarnado na terra, a autoridade suprema, de que o homem, o sacerdote, estava acima do próprio Deus. No momento da hóstia, no momento da missa, quando se invoca a Deus, a presença de Cristo, ele deve obedecer à ordem do sacerdote. Esses eram dogmas da igreja, dogmas que a igreja ensinava, e pelo que me lembro e ao que me conste, até hoje ainda não foram revogados. Podem não ser ensinados, mas ainda são colocados como sendo dogmas reais existentes. Tudo isso nasce nesse período, tudo isso vem nesse período, e mais ainda, o detalhe do livro de Daniel vai ao ponto de dizer aqui, no versículo 37, não terá respeito aos deuses de seus pais e nem ao desejo de mulheres. Seria uma religião casta, castidade, casamento não pode. Gente, é coincidência demais para ser verdade, não é? Só que esse poder que se engrandeceu contra todo Deus, que profanou o santuário, que trouxe a abominação desoladora, influenciou basicamente toda a forma da religião nossa cristã que a gente conhece. O movimento de reforma veio depois, e como eu disse para vocês em programas anteriores, Lutero foi um homem usado por Deus, mas a reforma foi simplesmente um catolicismo que fez dieta. Emagreceu um pouquinho, mas manteve muita coisa. Porque diz aqui que muitos dos sábios seriam corrompidos também, e foram. Porque com o passar do tempo, os movimentos de reforma se tornaram tão frios, rígidos, legalistas, como foi a igreja romana contra a qual eles lutaram durante tanto tempo. Só que a Bíblia ainda continua, e nos fala da última batalha entre o rei do norte e o rei do sul. E falando do fim, diz aqui no versículo 40 em diante, e eu quero ler com vocês aqui esse texto, diz assim: no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. O rei do norte vai lutar contra o rei do sul, ainda no tempo do fim. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro, de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado, e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará suas tendas palacianas entre os mares, contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Complicado esse texto, né? Muito cheio de simbolismo aqui, porque agora nós alcançamos uma linguagem simbólica, porque o tempo do fim é mencionado aqui. E aqui nós estamos vendo eventos que vão acontecendo no decorrer dos séculos, vão aumentando, vão se intensificando e vão atingindo clímax na nossa era. Como entender agora o rei do norte? Como entender agora o rei do sul? O Egito hoje é uma potência que representa um perigo no cenário mundial, como era nos tempos da antiguidade? Não. Como a gente deve entender esse rei do sul? Você deve entender agora o que esses poderes representam e qual a influência dele nos nossos dias, qual a influência deles hoje na nossa realidade. E é exatamente isso que Daniel quer nos mostrar aqui. O que está associado à ideia do rei do norte? Isaías capítulo 14, verso 13 e 14 diz o seguinte, falando sobre o rei da Babilônia, e Babilônia era um poder do norte, pelo menos era assim na geografia de Israel. Então proferirás este motejo contra o rei da Babilônia e dirás:
tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante a quem? Ao Altíssimo. Essas frases são colocadas sempre na boca de quem? Quem que a gente fala que disse isso? Foi Lúcifer, não é? Mas aqui está dizendo que foi proferido para quem? Para o rei da Babilônia, porque esse era o sentimento da Babilônia. Babilônia, durante todo o livro, durante todo o nosso estudo, durante todo esse tempo que nós estivemos estudando Babilônia, eu mostrei para vocês que Babilônia não é simplesmente uma geografia. Babilônia não é um lugar. Babilônia é um espírito. Babilônia é um espírito da religião baseada nas forças humanas. Babilônia é um espírito do legalismo. Babilônia é a religião do Deus feito carne. Babilônia é a religião do homem que se diviniza, do homem que se privilegia, do homem que coloca na sua ação o método de fazer com que Deus se volte para ele. Isso é Babilônia. Em qualquer denominação, em qualquer lugar, em qualquer canto da face da terra, onde esse espírito seja detectável, onde isso seja discernível, ali você encontra a Babilônia. E ali Babilônia está presente. Pode ser em qualquer denominação, pode ser em qualquer lugar, pode ser até mesmo em religiões não cristãs, onde o homem é o foco, onde ele faz para conseguir, onde o acesso a tudo aquilo que é espiritual está nele, é falsa religião, é Babilônia. Então o Reino do Norte é essa falsa religião que, claro, na história foi exemplificada mais do que nunca como instituição, como fisicalidade ali, como fenômeno social, no cristianismo medieval romano. Mas como eu disse para vocês, ele não é o único, porque hoje em dia esse espírito ainda existe da mesma forma. E o rei do norte ainda permanece. Só que o rei do norte tem o seu inimigo, que é quem? O rei do sul. E quem é o rei do sul? No sul, lá na Israel, qual era o país que ficava no sul? E sempre foi o sul para a gente aqui até agora. Qual o país? É o Egito, não é? Que ficava no sul, sempre foi o sul para a gente ali. Olha só. Qual é o espírito do Egito e que o Egito representa nas Escrituras? Êxodo 5, verso 2, mostra um diálogo de Moisés com o faraó. Ele vai pedir para que faraó liberte o povo. Olha o que o faraó diz. Respondeu o faraó: quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Eu não acredito no seu Deus, não conheço o seu Deus, não vou deixar Israel ir. Não creio em Deus. Egito é símbolo do quê? Ateísmo. Todas as vezes que Israel se voltava para o Egito, Israel se voltava contra Deus. Quando Israel quis fazer uma aliança com o Egito, o profeta Jeremias diz o seguinte: olha, o Egito é homem, não é Deus. Vocês estão deixando Deus para vocês se unirem ao Egito. O rei do sul é simbolizado pelo Egito. Mas, na verdade, há um espírito. O espírito do rei do sul é o espírito do quê? De ateísmo. O espírito do rei do norte é o espírito do quê? Da falsa religião. E será que a gente vê, ou melhor dizendo, a gente assistiu na história, ou a gente vê esse embate da falsa religião com o espírito do ateísmo acontecendo na história e também em nossos dias? Sim ou não? A gente vê? É claro, o tempo inteiro. O tempo todo. E que Daniel fala é que no final dos tempos haveria essa luta entre a imposição da falsa religião contra o ateísmo. E nós vimos isso durante muitos séculos. O Renascimento, quando surge o Renascimento, enfraquece o poder da igreja. O homem agora descobre que o planeta Terra não é o centro do universo. Galileu Galilei ensina o contrário, que nós somos simplesmente um planetinha girando em torno do Sol. Que nós não somos aquilo que nós pensávamos que nós éramos. Pelo contrário, a igreja não é a única que tem acesso, que dá acesso entre o homem e Deus. O homem pode descobrir-se a si mesmo. O antropocentrismo surge. As artes se veem livres do domínio da tirania da religião. O renascentismo é uma porta de entrada para isso. A reforma protestante vem, enfraquece também o poder da igreja. Mas outras filosofias apareceram. No século XVIII, por exemplo, o iluminismo existe e ele surge questionando dogmas, questionando doutrinas, questionando religião e colocando a razão humana como o elemento pelo qual o mundo deve ser descoberto. A ciência, como a gente concebe hoje, é fruto desse pensamento. Hoje a religião do homem é a ciência. E a ciência é aquilo que pode ser palpável, verificável, aquilo que pode ser descoberto, aquilo que pode ser medido, aquilo que é mensurável, aquilo que é comprovado, aquilo que é capitulado, né? Aquilo que eu posso encapsular dentro de um laboratório, aquilo que eu posso ver, determinar, aquilo que eu posso catalogar. É nisso que eu creio. Esse sentimento nasce
no século XVII, no século XVIII, com o crescimento de todo esse pensamento. Isso vai enfraquecendo a religião, ou pelo menos vai descentralizando a religião da vida do homem. E isso vai acontecendo mais ainda. A Revolução Francesa na história aparece. Com a Revolução Francesa o mundo todo é mudado. Hoje a nossa sociedade, o mundo é resultado dessas transformações. A Revolução Francesa, ela tira as cabeças coroadas da Europa, as democracias aparecem, os presidentes, não é? Tudo vai sendo mudado, tudo vai sendo alterado. A queda da Bastilha acontece no dia 14 de julho de 1789. E nesse dia é marcado o dia da Revolução Francesa. O povo toma o poder. A nobreza é deitada abaixo. O clero é derrubado. O Papa é preso em 1798. O homem está se libertando da religião. No século XIX, então, muitos conhecimentos, filosofias como o marxismo aparecem. Darwinismo, a evolução. Agora, Deus, além de não ser mais tão importante, a religião não ser lá grandes coisas, Deus não é nem mais o Criador. Porque você pode explicar agora a vida sem Deus. Embora Charles Darwin não tenha criado uma cosmogonia, uma ideia da origem do universo, mas ele liberou o pensamento humano para se descobrir, para se explicar e para enxergar a origem da vida e das coisas sem Deus. Então não era para desaparecer a religião? Não era para desaparecer a crença e a fé? Então por que você está aqui hoje? Então por que você está com a Bíblia na mão? Então por que você ainda insiste em acreditar que existe Deus? Eu li uma vez um artigo falando sobre ciência e religião, escrito por autores de tendências assim evolucionistas, e eles diziam o seguinte: por que ele ainda insiste em ficar? Era a pergunta. Por que ele ainda insiste em ficar? Sabe por quê? Porque, de acordo com Daniel, quem ganha no final não é o rei do sul, não é o ateísmo. No final acontece a coisa mais absurda. Você percebe que eles lutam, mas o rei do norte ele vai englobando o rei do sul, ele vai tomando conta, ele vai trazendo para dentro de si, ele vai abraçando, 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 e há o inimaginável, uma fusão do rei do norte com o rei do sul. A falsa religião luta, só que no final eles se unem. E essa união final de todos os poderes da mentira é no Apocalipse chamado de Armagedon. Eu não vou entrar no estudo do Armagedon hoje com vocês. Isso não é nem o nosso objetivo. Mas eu estou dizendo para você que aquilo que o Armagedon fala que vai acontecer é o que Daniel diz que acontece aqui no final do capítulo 11. Qual é o final da história? Analisando nossa sociedade hoje, gente. Hoje a gente percebe que o reino de Deus não é mais uma realidade tão transcendental assim para muita gente. Hoje você vê, por exemplo, a teologia da prosperidade, que existe no nosso meio, não é? E qual é a ideia da teologia da prosperidade? Eu tenho que pagar, eu dou para receber. Isso é ou não é Babilônia? O que vocês acham? É ou não é? Mas tem muita gente seguindo esse pensamento. Não é mesmo? Eu tenho que fazer para receber. E o reino é agora, esse é o momento. O século passado viu teólogos como, por exemplo, Bultmann, como Barth, que usavam a Escritura para questionar as Escrituras. E a maioria dos teólogos, eles desmitologizaram a Bíblia. A Bíblia é um livro de mitos, de história. Quer dizer, eles não renegaram Deus, não renegaram a religião, eram teólogos e são teólogos, mas não creem mais. Você vê movimentos, por exemplo, como a teologia da libertação, que tenta colocar o reino de Deus na base dos ideais marxistas, da filosofia comunista. Não, o reino de Deus é resultado da ação humana. Nós vamos impor. Nós vamos virar aqui uns Che Guevara de Cristo e vamos impor aqui na base das armas. Muita coisa que a teologia da libertação falou, de fato é certa, é verdadeira. Mas o modus operandi de se impor o reino na base da força humana, isso é errado, isso é Babilônia. Estão entendendo? Todo esse pensamento. E agora eu falo para vocês aqui. Vocês são pessoas de fé, vocês vêm à igreja. Vocês têm um pacotinho de crenças, de cultos e de doutrinas. E se você faz tudo isso como uma forma de achar que isso é um mérito seu diante de Deus, você tem dentro de você que espírito? Babilônia. Embora você não pertença à Babilônia, mas você pode alimentar esse espírito dentro do seu coração. Eu guardo os mandamentos, porque eu quero ter um lugarzinho no céu. Eu quero ser bonzinho, vou ser um bom menino, prometo para Jesus que não vou fazer nada de mal, Senhor. Aquela coisa, Deus vira o Papai Noel cósmico, e eu prometo para ele ser bonzinho, para ele me dar o céu de presente. Isso é Babilônia, gente. Esse pensamento é errado. No final, nós vemos que quer seja ateísmo, quer seja religião, tudo se concentra no homem, tudo é igual. O ser humano é o centro de tudo. É o Deus carne, o homem se divinizando, se afastando de Deus. Aquele ideal de Babel, lembra da Torre de Babel?
O que foi a Torre de Babel? A humanidade se unindo contra Deus. E todas as vezes que isso acontece, Deus intervém. E no final, isso vai acontecer, já está acontecendo. Hoje o mundo é uma mistura. E cada vez mais a intolerância religiosa vai aumentar. Hoje você professar fé na Bíblia e professar crença naquilo que você acredita, acreditar no texto, já é motivo de você ser zombado por muitas pessoas. Porque as pessoas não creem mais. Você se levantar e abrir mão de certas coisas, ou você andar na contramão dos costumes sociais porque você alimenta uma fé no seu coração, isso é motivo de você ser olhado com preconceito por muita gente. Porque hoje está amadurecendo na nossa sociedade um pensamento que é uma mescla de religião, porque nunca como antes um homem buscou religião, mas ao mesmo tempo de descrença e de centralização em si mesmo. E esse sentimento vai aumentar, isso vai aumentar a ponto de atacarem aqueles que forem os diferentes. Porque esse sempre foi o espírito de Babilônia. Não foi esse o segredo da fornalha ardente? Não foi essa a razão da cova dos leões? Não foi por isso que Caim matou Abel? E não foi por isso que cruzadas aconteceram? E não foi por isso que os fornos de cremação de Hitler e as câmaras de gás foram levantadas na história? Para se exterminar os diferentes. E a Bíblia fala que tempos de perseguição difíceis aconteceriam. Por isso que o rei do norte ia se levantar contra o Monte Santo, contra o povo de Deus, mas ele seria quebrado sem esforço de mãos. Por quê? Porque ele ouviria os rumores do Oriente. E o Oriente na Bíblia é uma geografia que está ligada sempre à figura do Messias. Olha que interessante, gente. Passando aqui esse texto, Mateus 24, verso 27, Jesus diz: assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E Isaías 41, falando do Messias, diz assim: quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se lhe submetam e que ele calque aos pés os reis e com a sua espada os transforme em pó e com seu arco em palha que o vento arrebata? Esse texto fala do Messias. Eu não quero dizer que Jesus vem do Oriente especificamente, que ele vem do Japão, da China, coisa assim, não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo que essas simbologias geográficas significam para a gente. O Oriente é a vinda do Messias. À medida que o fim estivesse se aproximando, e à medida que Satanás estivesse percebendo que os seus tempos, seus dias seriam curtos, essa confusão, essa mescla, essa simbiose, essa mistura, esses dias estranhos que nós estamos vivendo, isso iria se intensificar cada vez mais. E é isso que nós estamos vivendo hoje, porque nós estamos nos aproximando desse dia. Por isso, o que eu digo para vocês, para escapar à perseguição, para fugir das lutas, para ficar firme em face ao preconceito, quando tudo é relativizado, quando a sua fé é zombada, quando você é considerado como retrógrado, atrasado, medieval, fundamentalista, quando você é dito, sei lá, como uma alma talibâmica ou coisa assim do tipo, quando você se posiciona ao lado de Deus, para você permanecer firme e ter sua fé firme no meio dessa situação, você tem que ser, como diz ali o livro de Daniel, sábio aos olhos de Deus. E quem é sábio aos olhos de Deus? Aquele que conhece doutrinas. Quem é sábio aos olhos de Deus? Aquele que tem só uma religião de falar que tem? Quem é sábio aos olhos de Deus? Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar vocês. E a gente pensa que o conhecimento da verdade é um conhecimento à la iluminista, um conhecimento enciclopédico. Eu vou adquirir informações, e eu vou ser salvo pelo poder da informação. Quanto mais informação eu tiver, mais eu vou ser salvo. Quanto mais informação eu transmitir, mais eu vou salvar. Então você que está me assistindo, saiba que eu não tenho a mínima pretensão de querer salvar você pela informação do que eu estou dizendo, porque isso não adianta nada. Você pode simplesmente estar assistindo aqui e achar curioso e interessante tudo isso que eu estou dizendo. Mas não faz diferença enquanto o Evangelho em mim não virar carne e sangue. Estão entendendo? Estão entendendo? Ser discípulo de Jesus é você pensar como Ele. Sábio aos olhos de Deus não é aquele que acumula entendimento. Qualquer pessoa pode fazer isso. Acumular entendimento é simples. Agora, o sábio é aquele que vê a vida como ele vê. Sábio é aquele que diz amém para aquilo que ele diz amém. Sábio é aquele que segue o caminho que ele segue. Sábio é aquele que chama como minha loucura aquilo que é a loucura dele. Sábio é aquele que se dissolve nele, que se dilui nele, a ponto de viver essa conjugalidade do homem com Deus, a ponto de serem um só.
Esse é aquele que pode permanecer firme no meio da provação. Esse é aquele que é purificado. Esse é aquele que, mesmo quando cai, a sua queda ainda é vista como com prazer, é visto como um benefício. O seu sofrimento purifica, não torna amargo, não torna mesquinho. Os seus olhos não são desviados do reino do céu. A sua religião não é medida pelas circunstancialidades do agora. Ele sabe quem é. Ele não vê a profecia como uma bola de cristal. Ele já sabe qual é o caminho. Ele só vê a mão de Deus guiando. E ele vê que se Deus guiou as realidades macro da história, pode também guiar as realidades micro da minha realidade particular, pessoal, de cada um de nós. Essa é a grande fé que sustenta a gente agora nesses dias. Essa é a grande fé que vai sustentar você nos momentos finais. É esse espírito de verdade. Se alguém quiser conhecer a doutrina, Jesus fala, então faça. Ele nunca pediu para você conhecer a doutrina só de conhecer. Quer conhecer a doutrina? Viva, experimente, se transforme, seja. Não faça de conta, não tente seduzir, não tente oferecer, não tente fabricar nada, não tente produzir, não tente enganar, porque senão, meu irmão, você pode ter todo o conhecimento da verdade, mas Babilônia vai estar tão arraigada no teu coração que você não vai permanecer firme no momento último da grande crise que vai se abater sobre todos nós. Viva, seja, mas isso você só consegue pela graça, pelo poder de Jesus. E eu quero pedir que essa graça seja derramada sobre vocês agora, sobre todos nós, para que você de fato seja, para que você de fato tenha, para que você se transforme, para que o Filho do Homem seja carne e sangue dentro de você, para que você não busque essa divinização falsa da humanidade, para que você se torne semelhante a Jesus por convivência com Ele. Eu quero que você peça isso e ore por isso, juntamente comigo agora nesse momento. Vamos todos juntos orar. Senhor, nós te louvamos, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra que nós ouvimos hoje nessa noite. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos dê poder para vivermos, para sermos, para não vivermos uma performance, para não vivermos um mundo de barganha, para não vivermos uma religião de falsidades, para não vivermos aquilo que nós não somos, para sermos aquilo que nós somos diante dos Teus olhos. Dá-nos a Tua graça para sermos assim. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Guarda-nos e nos proteja nesse caminho firme que queremos seguir. Difícil, contrário ao sentimento, contrário ao sistema daquilo que o mundo é, mas sabemos que é o Evangelho de Jesus. Coloque a força, o pensamento e o sentimento de Jesus em nosso coração. É o que nós te pedimos em Teu nome, Senhor. Amém, amém, amém.